Oi gente, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê. Hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre as últimas leituras que eu concluí, conversar com vocês sobre alguns livros que eu acho que valem muito a pena, né, trazer aqui esse conteúdo pra vocês, mas eu pensei em fazer de um formato um pouco diferente. Tá dando já o horário do café da tarde, então o que eu pensei? Vou fazer um café da tarde, vou conversar com as pessoas como se eu estivesse junto com elas num café da tarde. Eu amo visitar cafeteria, ter esse momento, sabe, de conversar com alguém enquanto, sabe, você tá tomando um café, você tá comendo alguma coisa. Então é mais ou menos isso que eu pensei aqui pra gente fazer no vídeo de hoje. Então hoje eu vou compartilhar com vocês um dos meus cafés da tarde favoritos, talvez, dos que eu faço em casa, que é uma panqueca de mirtilo com coco. Eu já mostrei essa receita lá no Instagram, já inclusive tá salvo lá nos meus stories, né, nos destaques dos stories, porque eu compartilhei por lá como que eu faço essa panqueca. É muito simples, ela não leva açúcar e ela é bem mais saudável, assim. Então eu vou fazer essa receita com vocês e depois eu vou sentar com vocês pra conversar sobre essas minhas últimas leituras. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu curtir aqui, que isso é muito importante pra ajudar na divulgação do meu trabalho. Aproveita e se inscreve se você ainda não estiver inscrito e me segue também lá no Instagram pra você ficar por dentro de outros conteúdos, porque como eu falei, né, acabei de falar, inclusive, essa panqueca eu já mostrei como se faz, inclusive, por lá, e fica muito gostosa, gente, sério, assim, é uma das minhas comidas favoritas pra se comer no café da tarde, e é isso, eu espero que vocês gostem. Vamos lá, então, saber como é que eu faço, né, essa panqueca, e depois a gente senta pra conversar sobre as minhas leituras. E vamos começar organizando tudo que a gente vai precisar usar para fazer a nossa panqueca. Os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo, então você vai poder ler tudo certinho lá embaixo. Mas eu tô separando então aqui um ovo, um pouco de leite de coco, meia banana, no caso é meia banana prata, porque a banana prata ela tava bem grande, então eu usei metade. E a banana tem uma coisa, né, que quanto mais madura, mais docinho vai ficar a sua panqueca, sabe? Então, como a panqueca não vai açúcar, é legal que você use uma banana bem doce. Então aí eu coloquei coco ralado, psyllium, farinha de castanha de caju, coloquei também canela, tem gengibre e tem essência de baunilha. E a gente começa amassando bem a nossa banana, deixa ela bem amassadinha, porque ela vai ser tipo um cremezinho que vai ser a base da panqueca. Dá também pra fazer com maçã, mas eu prefiro com a banana por causa do gostinho docinho da banana. Depois que a gente amassou tudo muito bem, a gente entra com o ovo e a gente vai misturar muito bem esses dois juntos até ficar uma massinha bem homogênea. Você pode usar também um fouet, eu prefiro usar o garfo, porque esse meu potinho é pequeno. Então eu mexi bastante ali, né, sempre incorporando bem a banana com o ovo e amassando os pedacinhos que talvez não tenham ficado amassados o suficiente. E você vai mexer tudo e depois colocar ali 2 colheres do leite de coco. Eu tô usando leite de coco, mas acho que funciona também com creme de leite ou leite normal mesmo. Então, tô colocando aí essas 2 colheres, misturo mais um pouco. E depois agora a gente vai com algumas gotinhas. Eu acho que eu usei umas 5 ou 6 gotinhas de essência de baunilha. O ideal seria extrato, mas eu não tenho. Então, aí eu tô colocando uma colher rasa de psyllium, que é uma fibra muito boa. Então, eu gosto de usar. E agora a farinha de castanha de caju. Você pode também usar farinha de aveia, que funciona. Então, eu tô colocando aí 1,5 colheres. E isso vai ser a base da farinha. Depois a gente vai pro coco ralado, que é um item favorito meu. Eu gosto muito dele ralado nesse formato mais grosso, porque você mastiga enquanto tá comendo na panqueca, sabe? Tem uma textura. O coco ralado mais fininho não dá essa textura que esse daí dá. Então agora eu vou colocar gengibre e canela em pó, né? Que dá também um saborzinho de especiarias. Eu amo especiarias. E depois eu vou incorporar tudo isso, né? Mistura muito bem, vai mexendo até ficar tudo uma massinha bem homogênea, com tudo bem misturado. E em seguida a gente vai para um outro passo, que eu também acho que não sei assim, faz uma diferença. Então vai misturando aí, que quando a gente chegar lá eu vou te contar qual que é esse passo. Bom, peguei aí então, gente, semente de abóbora. Semente de abóbora vai dar um croque na sua panqueca. E pra deixar a minha panqueca proteica, eu usei 1 colher rasa aí de proteína vegana. E eu não uso muito porque essa proteína é cara, então eu só coloquei 1 colher rasa mesmo, porque eu quero fazer durar essa proteína. Ela é muito cara e ela vai durar por muito tempo aqui ainda. Então a gente vai misturando tudo muito bem, até, né, deixar tudo ali de novo bem homogêneo. E a gente vai agora pros mirtilos, ó. Eu pego um punhado, não precisa pegar muito, não precisa de muita coisa. Então, ó, dá mais ou menos ali, eu não sei quantos mirtilos dá, mas botei esse tanto aí, vou de olho. E vou misturando agora com muita calma pra não desfazer, né, o mirtilo. E eu achei que tava um pouco rala, né, a panqueca, então eu coloquei mais um pouquinho de coco ralado e voltei a misturar pra deixar a massa um pouco mais grossinha, sabe?
Então, mistura com cuidado pra você não estourar ali os mirtilos. E agora, sou a pessoa que gosta de organizar tudo depois que usa, porque a minha cozinha é pequena e eu odeio cozinha bagunçada. E a gente vai pra parte de aquecer a frigideira, e eu tô colocando ali canela num pouco com água pra poder fazer um chá. E aí, ó, eu tô usando óleo de coco, mas você pode usar qualquer gordura, tá? Azeite, óleo, sei lá, qualquer coisa. E depois que esquentou bem, eu vou com a massa pra frigideira, vou abrindo de pouquinho pra formar panquecas pequenas, né? Eu quero fazer panquecas pequenas. Esse primeiro aí eu coloquei até massa demais, poderia ter colocado menos. Essa segunda aí vai dar mais certo no sentido de ter mais, uma quantidade mais adequada. Então essa quantidade aí que eu fiz de massa vai dar pra 3 panquequinhas, ou se você quiser, você tiver uma frigideira grande assim também igual a minha, pode abrir toda ali e fazer uma panquecona, mas fica difícil na hora de virar, porque fica um negócio muito grande. Então enquanto ela tá ali assando na frigideira, eu vou fazer esse chocolate, na verdade não, café com chocolate trufado. Eu separei esse da Badio, que eu já recomendei aqui no canal, também lá no Instagram. E ó, a panqueca, ela vai fazer uns furinhos na massa em cima, quando fizer esses furinhos, você sabe que você pode virar. Então fica de olho. Assim que começar a surgir esses furinhos em cima, você vira e sucesso. Então aqui, pra fazer o café, eu gosto de sempre passar água quente antes de colocar o pó, pra poder tirar o gosto de papel, porque a gente tá usando um filtro de papel. Daí você descarta essa água, joga fora, porque você não quer um café com gosto de papel. E depois a gente vai então com o pó em si. E daí primeiro eu dou uma hidratada no pó, né? Dou uma molhadinha no pó. E depois que passou essa hidratação, eu passo o café em si. E daí eu deixo encher até a quantidade que eu acho suficiente ali pra uma colher de café. E eu tô fazendo isso no olho mesmo, gente. Não faço na balança, nem com o medidor. Deveria, ainda vou fazer, vou chegar lá, mas por enquanto tá sendo assim. E agora vamos preparar pra servir. Então eu vou pegar as panquecas, olha como ficaram perfeitas, gente, maravilhosas, e colocar nesse pratinho. Mas você lembra que eu deixei o suficiente para 3 panquecas, né? Então, ó, vamos lá passar o restante pra frigideira e deixar assar. Enquanto isso, o café tá ali, ó, escorrendo, maravilhoso. Vambora montar essa mesa. Gente, pelo amor de Deus, negócio de vidro, quando fica quente, você não põe em cima de outra superfície fria, porque senão você vai rachar o teu recipiente de vidro, tá? Fica aqui a dica. E agora, meus livros, né, pra gente conversar sobre as leituras e ali um cafezinho pra acompanhar. E, gente, olha só, fumacinha. Vou cortar aqui pra vocês verem, olha que delícia. Chega o mirtilo, derrete. Ele dá aquela estouradinha ali, olha, fica tipo uma geleia, fica maravilhoso isso aqui, maravilhoso. Ainda tem o coco no meio, ainda tem a semente que dá o croque. E você acompanha isso com café, fica um negócio de outro mundo, assim. É muito gostoso, façam. Gente, eu juro que isso aqui é fácil. Uma das minhas coisas favoritas da vida pra comer de café da tarde. Ainda mais numa época mais quentinha, assim, sabe? Porque eu acho que a panqueca, ela tem as coisas de aconchegante, sabe? E combina muito com chá, com café. E eu tô tomando aqui com café. E, nossa, eu coloquei semente. Você mastiga, ele vai dando aquele croque, sabe? Junto com coco. Muito bom. E o legal é que essa é uma receita super adaptável, assim. Você pode adaptar para o que você tem aí. Por exemplo, mirtilo é uma frutinha que eu compro aqui na minha cidade quando eu encontro. E quando eu encontro, acessível, assim. Eu pago uns R$6 num potinho que deve ter uns 200 gramas. Ah, eu já acho caro, mas tem mais caro do que isso. Enfim, pra mim esse é o limite do aceitável, sabe? E aqui em casa rende muito, que nem esses 200 gramas que eu comprei, tá durando uma semana, mais de uma semana já. Porque eu higienizo, né, eu lavo ele lá, deixo de molho na água, com água sanitária e tal, bem, deixo higienizando. Depois eu seco, né, muito bem, deixo ele secando sozinho em cima de um pano de prato, assim, por muito tempo. Porque daí quando ele tá úmido, ele apodrece mais rápido, né? Igual o morango. Então eu faço isso com os dois, né? Com morango e com mirtilo. E daí eu armazeno em potinho e fica na geladeira. E como vocês viram, pra fazer essa receita, eu coloquei um punhado na mão. Deve dar o quê? Umas 2 colheres, né? Às vezes nem isso. E como eu não faço todos os dias, né? Eu vou, assim, usando ele não só nas panquecas, mas também em bolzinho que eu faço com chia, sabe? Eu vou usando em outras formas, assim, né? E ele vai durando, ele dura muito, tipo, aqui pelo menos, comigo dura pelo menos uma semana essa bandejinha com uns 200 gramas. E daí,
Que nem ontem, hoje na verdade, eu passei no mercado e tinha lá mirtilo ainda, essa mesma bandejinha pelo mesmo preço. Então eu trouxe outra porque eu sei que não vai fora, eu vou comer tudo e é o mais acessível que eu encontro, assim. Eu já vi bandejinha de 200 gramas por 17, 18 reais, assim, isso é impensável, pra mim não funciona. Então é um negócio que eu tenho, encontro fácil, entre aspas, aqui na cidade, então no mercado que eu vou, de vez em quando eu encontro, mas dá pra você adaptar, tipo, dá pra você não usar o mirtilo e usar morango, dá pra você não usar nenhuma frutinha e usar só coco ralado, ou dá pra você substituir pelo cacau e fazer de chocolate, né? Então você faz a mesma receita, põe chocolate. Enfim, tem várias coisas aqui também que eu coloquei que você não precisa colocar, que nem o psyllium é opcional, você não precisa colocar se não tiver. Eu coloquei coco ralado, coloquei farinha de castanha de caju, você pode colocar a farinha que você tiver. Outra coisa também que eu coloquei aqui de opcional é a proteína vegana, né, pra deixar a panqueca mais proteica, assim, eu coloquei uma colher dessa proteína. Então, assim, é coisa bem adaptável. Então, se você não tiver nada disso, você não precisa colocar. Você só, aí, no caso, duplica a quantidade de farinha, né? Se, em vez de você colocar 1,5 colher, você coloca umas 2,5, 3 colheres de farinha. E se você for colocar cacau, no caso, não vai precisar colocar tanto de farinha. Assim, é uma coisa bem por olho, sabe? Você vê ali a consistência, você viu a consistência no vídeo, né? Que a massa precisa ficar pra você poder fazer ela, assar ela ali na frigideira. O negócio é que ela não precisa ficar muito mole, mas também o ideal é que ela não fique muito grossa, pra ela poder abrir na frigideira e você conseguir, né, virar ela dos dois lados. E aí quando já estiver chegando, fazendo uns furinhos de ar na panqueca, você sabe que pode virar pro outro lado. Então esse é o olhômetro que eu vou tendo pra poder saber quando que eu viro pro outro lado, pra assar do outro lado, enfim. Ai, gente, fica muito gostoso, recomendo muito que façam, porque isso aqui é maravilhoso. Com café, então, tudo pra mim. Então, como eu falei, né, a gente vai falar de livro, os últimos livros que eu li. Eu vou comentar dessas minhas últimas leituras, acho que do que eu mais gostei pro que eu menos gostei. E tem alguém me chamando no WhatsApp. Se você ficar ouvindo um barulhinho de fundo, gente, é meu celular, meu WhatsApp, ignorem. Bom, eu vou começar falando de um livro que eu dei 5 estrelas dentre esses últimos que eu li, né, na última semana. Eu amei demais esse livro, que é o Gay de Família, do Felipe Fagundes. Eu vou deixar a capa colorida aqui pra você saber como que é. Eu tô com ele no e-book porque eu li, né, aqui pelo Kindle. Gente, esse livro é muito divertido. Eu acho que eu não lembro de ter lido um livro que eu tenha dado tanta risada quanto esse aqui. Se quando eu falo de Disquetê para Titias eu digo que eu dei muita risada, nisso aqui, assim, eu acho que eu posso quintuplicar, tá? A quantidade de risada que eu dei lendo esse livro, porque ele é muito divertido, muito gostoso de ler. Eu li em pouco mais de um dia, porque ele é viciante, aquela escrita muito gostosa, muito imersiva, personagens super cativantes, uma narrativa muito maravilhosa. Então, assim, já recomendo 100% que leiam esse livro, mas ele é para maiores de 18 anos, porque temos aqui alguns termos, alguns assuntos, assim, que eles, enfim, não são próprios para menores. Então, aqui a gente vai conhecer o Diego, que é o nosso protagonista. Ele já é adulto, acho que ele tem a minha idade, acho que uns 27 anos. Ele divide apartamento com a melhor amiga dele, que é a Nádia, e ele é uma pessoa muito excêntrica, muito bocuda, ele tem uma personalidade muito louca, muito engraçada, muito divertida, né? Ele é homossexual, já assumido, enfim, tem lá os casinhos dele lá com os boys dele. E acontece que ele sempre soube, na verdade, que ele era, né, gay, e ele sempre sofreu muito preconceito dentro da própria casa dele, né? Tipo, a família dele sempre renegou muito ele por causa disso, principalmente porque ele vem de um lar extremamente evangélico. Então os pais dele são quem mais causaram nele muita dor. Então ele teve uma criação muito dolorosa por causa dessa criação com os pais, né? Essa visão dos pais de renegar quem ele é. E os pais dele sempre foram muito rígidos no sentido de querer colocar ele no armário a todo custo. Então ele cresceu muito reprimido, e na primeira oportunidade que ele teve, ele vazou de casa e passou a se virar sozinho. Então agora ele trabalha e tal, mora com a melhor amiga dele, como eu falei, e ele tá vivendo a vida assim, sem contato nenhum com a família, porque realmente é algo que não faz bem pra ele, né? Ele teve uma vida muito sofrida com a família, então ele cortou laços, porque ele sabe quem ele é, né? Ele tem plena consciência de quem ele é, ele não vai se encaixar nos moldes da família, e a família não aceita ele da forma como ele é. Então assim, sabe, aquela coisa de tipo, fica cada um na sua, ninguém se mete na vida de ninguém e também ninguém tem contato com ninguém, sabe? Aí, no começo do livro, ele tá prestes a fazer uma viagem num final de semana com todos os amigos dele pra Angra dos Reis. Então eles vão passar esse final de semana na praia, eles estão muito empolgados. Então tá rolando ali toda aquela vibe, né, de viagem, praia e tal. Ele todo enrolado também porque é uma pessoa muito procrastinadora, que deixou pra arrumar a mala em última hora, enfim. Acontece que bem na última hora mesmo, assim, quando ele tá finalmente concluindo a mala dele, já ficando pronto pra sair, ele vai receber uma visita do irmão
mais velho dele, que é o Diogo. Então a gente tem Diego e Diogo. E o Diogo tá ali porque ele quer pedir um favor pro Diego. Ele vai com a esposa pra um retiro de casais e a babá das crianças não pôde ficar com as crianças, né? Aconteceu uma coisa que em cima da hora ela não pôde ir e agora ele não tem com quem deixar as crianças. E ele tá absolutamente desesperado pra se livrar das crianças, pra poder passar um tempo com a sua esposa e tal, e ali pra esse retiro. E aí o Diego vai se negar totalmente, não, porque ele nem conhece os sobrinhos, não deixaram ele fazer parte da criação dos sobrinhos, então ele falou, não vou fazer isso, não sei cuidar de crianças, não é problema meu, se vira. Só que o bolso vai falar mais alto, né? O irmão vai se oferecer pra pagar pra ele ficar de babá das crianças pelo final de semana e vai deixar com ele, inclusive, um cartão com um limite altíssimo pra ele poder gastar com as crianças. Então, ele acaba vendo aí nisso aí uma vantagem, né, de fazer um dinheiro, e ele acaba aceitando ficar com as crianças, né? São 3 crianças, eles têm a idade, acho que de 9, 6 e 3, né, uma escadinha assim, e são 2 meninos e uma menina. Então ele vai passar esse final de semana com essas crianças e a princípio ele não conhece elas, então ele vai chamando de Diogo 1, Diogo 2 e Diogo 3, né, porque ele não sabe os nomes, então ele chama ele de os Dioguinhos e tal. E é muito divertido, muito engraçado. Ele vai passar por coisas muito surreais com essas crianças, vão acontecer cenas muito hilárias, e não são só as cenas que são divertidas, mas também a forma como o Diego tem, sabe, de lidar com as coisas, as tiradas que ele dá, a forma como ele age, a própria figura dele, né, a personagem dele é muito divertida, é muito engraçada. Então você dá risada o tempo inteiro. É daquele tipo de livro que é leve, que vai te divertir, mas que também vai trabalhar inúmeros temas muito relevantes, assim, sabe? Muitos assuntos importantes que a gente precisa ter contato quando a gente não tem a vivência de pessoas que estão passando por aquilo, né? Tipo famílias disfuncionais, existem sim famílias muito problemáticas, famílias muito tóxicas, e o autor trabalha muito essa ideia de que não é porque é um parente seu, uma pessoa da sua família, que você é obrigado a conviver, que você é obrigado a aceitar, sabe, o mal que aquela pessoa te causa. Então o autor vai trabalhando muito, sabe, temas nesse sentido, que eu acho que qualquer pessoa que teve algum parente, né, algum problema de família, vai se identificar em algum ponto, sabe? E é muito legal que com o passar da leitura a gente vai vendo ele se aproximar dos sobrinhos e vai tendo um relacionamento muito gostoso nascendo entre eles, e a gente vai vendo que ele vai percebendo que existem pessoas na família dele que vale a pena. E com isso a gente vê o Diego passar a perceber que ainda existem na família dele pessoas que valem a pena, né, você lutar, né, você fazer questão de estar perto, porque ele vai se afeiçoar, no caso ali, aos Dioguinhos. Tem também algumas temáticas envolvendo as próprias crianças, né, como elas estão sendo criadas, como traumas estão sendo colocados na vida delas desde que elas são bem crianças. Então tem vários temas, assim, muito legais, muito pertinentes que o autor vai trabalhar nessa história de uma forma muito leve, muito divertida e muito gostosa. Então é um livro que eu super indico pra todo mundo que for maior de 18 anos. E foi uma leitura que eu dei 5 estrelas, então eu recomendo demais. Agora, bora falar dele, que eu tava com altas expectativas. Achei que fosse um 5 estrelas, mas eu dei 4. Não atendeu totalmente as minhas expectativas e tal, enfim. Que é o Loucos por Livros, de Emily Henry. Recebi vários pedidos lá no Instagram pra que eu comentasse com vocês sobre essa leitura. E eu achei melhor comentar em vídeo porque eu acho que eu consigo expressar melhor tudo o que eu pensei enquanto eu fazia a leitura. Já adianto que é uma leitura que vale muito a pena. Se você gosta muito de Emily Henry, se você gosta de romance, né, leve, no estilo do que ela escreve, vale muito a pena a leitura. Pra mim, não foi um livro perfeito. Ele teve algumas coisinhas que não me agradaram 100%. Porém, Charlie Lastra, eu não sei se ele é meu favorito ainda dos mocinhos da Emily Henry, mas ele ganhou, assim, um destaquezinho no meu coração. Aqui a gente vai ter uma história de romance entre um casal que trabalha no universo dos livros. Então, assim, já amei, já amo. Hashtag tô dentro, hashtag me chama que eu vou, porque eu amo livros que vão falar sobre livros. E a Emily Henry, no geral, ela trabalha bastante, né, dessa temática nos livros dela. Então, aqui a gente tem uma protagonista que é a Nora. Ela é agente literária. Então ela agencia autores. E a gente tem, por outro lado, o Charlie Lastra, que é editor de livros. E aqui já no primeiro capítulo, na verdade é um prólogo, a gente tem o momento que eles vão se conhecer pela primeira vez. Vai ser um encontro muito, assim, cheio de animosidades, porque aconteceu uma coisa na vida dela, também tá acontecendo uma coisa na vida dele. Os dois não sabem, né, o que cada um tá passando, mas isso vai interferir um pouco ali na forma como eles vão se relacionar nesse primeiro encontro. E daí a gente parte, então, pra história em si, que vai começar 2 anos depois desse primeiro encontro. Então, desde esse primeiro encontro que ela conheceu o Charlie, a Nora não foi muito com a cara dele, enfim, ela pegou uma birra, né, com relação a ele. E daí, né, 2 anos depois, ela tá junto com a irmã dela, que é a Libby, e aqui sim a gente vai ter muito uma história focada no relacionamento entre as duas irmãs. Então a gente vai descobrir que a Libby tá grávida do seu 3º filho. Elas estão se reencontrando, né, e é bem corriqueiro, assim, elas se reencontram sempre em Nova York, que é onde elas moram, enfim, elas se encontram sempre. Porém, a Nora sente que o relacionamento dela
delas não tá mais da forma como era antes. Porque ela narra pra gente que ela sempre teve um relacionamento muito próximo com a irmã, uma sempre contou muito com a outra, uma sempre se abriu muito pra outra, e ela percebe que a Libby tá com um comportamento um pouco diferente e ela sente que a proximidade delas já não é mais a mesma. Então ela percebe que tem uma coisa acontecendo na vida da irmã, ela não sabe exatamente o que é, mas também a irmã não se abre e ela fica sentida porque elas sempre tiveram esse relacionamento em que uma contava tudo pra outra, enfim. Tá aquela coisa, né, pisando em ovos. A Libby, por outro lado, enxerga na Nora uma viciada em trabalho que não tem vida além do trabalho, né? E, assim, realmente a Nora é uma mulher muito dedicada, ela gosta muito do que ela faz, ela tem clientes muito importantes, né, autores muito importantes ali na editora onde ela trabalha, então, sim, ela leva o trabalho dela muito a sério, mesmo porque vai ter toda uma história ali que a gente vai entender do passado das duas, sobre como elas passaram momentos de muita necessidade e como a Nora, de uma idade muito jovem ainda, passou a se tornar responsável pela irmã mais nova. Ela teve esse sentimento de cuidado para com a irmã mais nova muito cedo, porque elas perderam a mãe, ficaram só as duas, né, uma contando com a outra pra tudo. Então ela sente muito esse desejo, né, essa necessidade de prover pela irmã, cuidar da irmã e nunca deixar nada faltar pra irmã, mesmo que agora elas estejam na fase adulta e que a irmã tenha ali o marido, né, enfim, tem a vida dela. Ela ainda se sente muito responsável pela felicidade da irmã dela. Então a gente vai ver já logo nesse primeiro momento ali das duas que a Libby vai fazer uma proposta pra Nora, que é uma proposta de elas fazerem uma viagem pra uma cidadezinha do interior, pra que elas passem ali uma semana juntas, né, se reconectando e tendo novas experiências, já que pra Libby a Nora vive pra trabalhar e ela quer que a Nora saia, né, dessa rotina de só trabalho. E aqui eu já comecei a achar um pouco estranho o comportamento da Libby, no sentido de que tá incentivando a irmã a todo custo, né, a irmã largar o trabalho, largar tudo ali que ela tá fazendo na vida dela pra poder ir junto com ela pra essa viagem. E eu acho que, assim, por mais que a Libby enxergue que a Nora precisa, né, ter mais coisas na vida do que só trabalhar, eu acho também que faltou um pouco de respeito por parte dela, no sentido de enxergar que o trabalho da irmã é importante, sabe? Ela tem as suas responsabilidades, ela não pode simplesmente, sabe, largar tudo. Então ela acaba dando um jeito ali, né, a Nora acaba dando um jeito de trabalhar à distância, meio que de home office, assim, enquanto ela tá fazendo essa viagem. Daí elas fazem um acordo ali de que a partir de certo horário elas não vão mais usar, a Nora não vai mais usar computador, nem celular, nem nada pra trabalhar, enfim. E elas acabam fazendo essa viagem, elas vão pro interior com esse propósito de se reconectar e também de se afastar um pouco, sabe, das responsabilidades da cidade grande. A Nora aceita muito pra agradar a irmã, porque ela quer muito ver a irmã feliz, e também, é claro, né, com essa esperança de tentar se reaproximar ali da irmã dela. Elas vão então passar uma semana nessa cidadezinha, e vai ser uma cidadezinha onde ela vai reencontrar o Charlie Lastra, de 2 anos atrás, aquele cara que ela conheceu 2 anos atrás, e eles vão então passar a se reconectar, se reaproximar, e ela vai aos poucos enxergando que ele não é aquela pessoa que ela tinha imaginado na cabeça, né, pelo primeiro encontro que eles tiveram. E com parte do relacionamento dela para com o Lastra, a gente vai vendo as coisas se desenvolvendo, a gente vai ver aos poucos eles, enfim, sendo vulneráveis um com o outro, assim, contando mais sobre as suas vidas e etc. Então a gente vê essa aproximação, ao passo de que com a irmã eu não sinto que rolou essa proximidade que a Nora tava querendo tanto, sabe? A Libby, pra mim, passou boa parte do livro sumida. Ela passou boa parte da história toda ali fazendo qualquer outra coisa. Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, mas a gente não vê ela fazendo nada. E, enfim, ela passou boa parte do livro realmente afastada da irmã. Só que com o passar da leitura, esse afastamento também vai gerando na Nora um sentimento de que ela tá percebendo que tem alguma coisa acontecendo com a irmã, mas ela não sabe o que é. E ela também não vê que a irmã tá se sentindo confortável o suficiente pra compartilhar com ela. Então a história vai crescendo nesse sentido, sabe? Tanto no desenvolvimento da questão dela com a irmã, tanto também com o relacionamento dela com o Charlie, e muito também sobre ela e consigo mesma, assim, sabe? De se entender qual que é o momento que ela tá na vida dela agora, quais são as prioridades dela agora, e com isso então a história vai crescendo. A irmã, é claro que aqui a gente vai ter um romance, obviamente a gente tá falando de um romance que vai ter seus clichês, que vai ter seus acontecimentos, né, que a gente já sabe como o livro termina, a gente já sabe como a história vai acabar, mas ao mesmo tempo a gente vai tendo aqui outras temáticas sendo desenvolvidas que são muito legais. Um dos pontos chaves, eu acho, desse livro é a questão do relacionamento das irmãs, no sentido desse sentimento que a Nora tem para com a irmã dela. Ela se enxerga muito com uma responsabilidade além da conta, né, além do necessário para com essa irmã. Ela age como se fosse muitas vezes mãe da menina, porque lá atrás, quando elas perderam a mãe de fato, foi o que ela acabou se tornando para a irmã, né? Então, para deixar a irmã bem, feliz, não deixar faltar nada para ela, ela abdicou muito, né, de muitas coisas
pra poder lutar por uma vida pras duas. Só que agora elas são adultas e a Nora tem toda essa dificuldade de enxergar que de fato a irmã dela, né, tem assim uma outra vida, né? Ela tem lá as suas próprias questões pra lidar e que não necessariamente a Nora precisa resolver tudo pra ela. E é o que a Nora, assim, o modus operandi dela, sabe? Ela tem esse ímpeto de cuidar da irmã em qualquer situação, em qualquer coisa, ela quer estar presente pela irmã e ajudar a irmã. O que é muito explicado, né, pelo fato de ela ter sido responsável pela irmã, na verdade, se sentido responsável pela irmã com a morte da mãe. E essa questão psicológica da Nora vai ser mais desenvolvida, eu acho, pro final do livro, e a gente vai ver ela tendo que se confrontar com isso, porque ela é uma pessoa muito controladora, né, ela é uma pessoa que quer realmente tomar conta de tudo, tomar cuidado de todo mundo e tal, e ela vai ver que as coisas nem sempre são assim. As pessoas crescem, né, e cada um vai tendo ali as suas próprias prioridades, ela tem as prioridades dela, a irmã tem as prioridades dela, e tudo bem, sabe, assim, uma hora ela vai ter que enfrentar isso, mais pro final da história isso acontece, né, de ela ter que enfrentar isso e passar pelo processo de aceitação. Então eu acho que a autora trabalhou bem, né, nesse sentido de fazer com que a Nora tivesse esse confronto e acordasse pra vida nesse sentido. A irmã dela, por outro lado, eu senti que me irritou por boa parte do livro. Existe todo um suspense do porquê que ela tá agindo como ela está agindo, e tudo isso também é mais desenvolvido pro final da história e é explicado, mas eu senti muita falta de participação mesmo da irmã dela, sabe, ativamente na história. E eu senti que quando ela estava ativa na história, sempre foi num sentido de fazer com que a Nora fosse diferente, entende? Eu acho que ela tentou tanto forçar que a Nora saísse desse modus operandi de trabalho, de resolver coisas, que ela acabou em alguns pontos desrespeitando quem a irmã dela é, sabe? Eu acho que independente de ela achar que aquilo é saudável pra irmã ou não, ela tem que primeiro respeitar como a irmã dela é, né? A irmã dela é desse jeito. Não é da noite pro dia porque alguém quer, porque alguém tá ali forçando que uma pessoa vai mudar quem ela sabe? Ela precisa mudar por conta própria. E é isso que eu senti que faltou um pouco de tato, assim, na Libby e que me fez gostar um pouco menos dela. Outra coisa que também me incomodou na história é que a Emily Henry tenta trabalhar esse livro dentro de um começo de cão e gato, o que eu não comprei desde o começo. Eu acho que faltou muita coisa aqui pra eu sentir que eles de fato não se gostavam tanto assim. Eu acho que era mais uma implicância mesmo que existia, sabe, entre os dois ali no começo da história. Isso vai se perdurando ali mais ou menos até a metade do livro, porém não foi nada muito uau, sabe? Eu sinto que pra eu realmente ter uma noção, sabe, um sentimento de que eles não se gostavam, eu precisava de um pouco mais. Eu acho que era mais uma implicância mesmo do que qualquer outra coisa, então não me convenceu totalmente. Mas, por outro lado, Charlie Lastre é uma pessoa incrível, então eu gostei muito da personagem dele e eu gostei muito de como as coisas vão se construindo ao final da história. A resolução de tudo pro problema principal que vai ter aqui ao longo do livro, que eu não vou falar obviamente, eu já tinha pensado, tipo, na metade do livro, mais ou menos, eu já tinha pensado numa solução pra que todos os problemas fossem resolvidos. É essa solução realmente que a Emily vai dar aqui pro final da história, então pra mim não foi uma grande surpresa, mas funciona. Eu acho que é um final que funciona, que dá certo. No fim das contas, foi um livro que eu gostei muito de ter lido. Eu fiquei muito entretida, eu gostei muito das temáticas que a autora trabalhou. Como eu tenho irmãs, quando tem histórias assim envolvendo irmãs, eu fico um pouco mais próxima, sabe, das personagens e do que elas estão vivendo. Gostaria de ter sentido mais dessa conexão das irmãs do passado, que a Nora fala muito, mas que eu acho que é pouco mostrado. Então é um livro que foi uma boa leitura, mas que ele não é perfeito. Eu sinto que pra mim, assim, pra ele me agradar 100%, faltaram algumas coisinhas, sabe? Mas ainda assim eu recomendo demais. Gente, Emily Henry é maravilhosa. Ela tem uma narrativa, uma escrita, uma forma de desenvolver tensões, situações que são do cotidiano, sabe? Que você pode se identificar, assim como eu me identifico, que eu acho incríveis. Então, pra quem gosta de comédia romântica, que vai ter um pouco a mais, sabe? Vai ter um tempero a mais, eu indico demais os livros dela. E tá no Kindle Unlimited, se você ainda não viu. Aproveita pra baixar e faça a sua leitura. Vou botar mais um café aqui porque eu já tomei o que eu tinha colocado e o meu saquinho terminou de pingar. Então vamos lá. E por fim, a última leitura, que foi a que eu concluí mais recentemente, que eu queria conversar com vocês, é o Natureza das Bruxas, da Rachel Griffin. Eu tava muito curiosa por esse livro, ele tava na minha wishlist gringa já faz alguns meses, e a Roku trouxe aqui pro Brasil, né, traduziu, trouxe pra cá. Eles traduziram o título, assim, bem no literal mesmo, é o Nature of Witches, aqui tá a Natureza das Bruxas, a capa tá a mesma coisa também, e eu fiquei muito interessada por essa leitura. É um livro que vai falar sobre bruxas e mudanças climáticas. Mas vamos voltar um pouco aqui pra gente conversar sobre a sinopse em si. Bom, vamos lá. Esse livro, quando eu comecei a ler, eu tava imaginando que ele fosse ser uma fantasia mais fantástica. A gente tem sim fantasia, né? Um quê de fantasia, mas não é o principal, eu diria assim.
E também tem um aspecto do livro que eu achei que ele fosse tomar mais protagonismo, que não tomou. Talvez por isso eu tenha ficado um pouco decepcionada com a leitura. Bom, aqui nesse livro a gente tem um mundo normal como o nosso, em que humanos e bruxas convivem. E as bruxas, elas têm um papel muito importante, porque elas ajudam na manutenção do clima. O que acontece? A Terra, né, assim, a natureza, ela se ordena sozinha, né? A gente tem a mudança das estações que vão ajudando a ordenar a natureza, tem a Lua que vai ter a sua influência nos mares, enfim. A natureza, ela funciona por si só. Porém, as bruxas, elas estão atuando no sentido de ajudar a natureza a se manter estável, principalmente quando começaram a haver mudanças climáticas mais intensas depois que o ser humano começou a destruir tudo. Então a gente vai ter logo aqui no começo do livro uma explicação bem legal, inclusive foi o que eu marquei aqui no livro, né, de como as coisas funcionam. Então a Clara, que é a nossa protagonista, ela vai explicando um pouco sobre como o mundo funciona envolvendo as bruxas e os seres humanos e tal, como que o ser humano foi aos poucos, né, chegando cada vez mais longe, indo cada vez para os confins da Terra, criando, construindo, desmatando, degradando, né, o ambiente, o meio ambiente, e com isso então as mudanças climáticas foram se tornando cada vez mais intensas. Até aqui nenhuma fantasia, né? Até aqui é o mundo real realmente como a gente vive. Inclusive, isso é uma das coisas que eu acho positivas sobre esse livro, porque a autora vai trabalhar a temática do meio ambiente, das mudanças climáticas, destinadas a um público jovem, né? Um público que precisa ter contato realmente com esse tipo de assunto e, né, ter noção da gravidade da coisa. E aqui eu acho que a autora ela vai mostrando bastante como que isso vai acontecendo com o passar da leitura. Porque a gente vai ver aqui acontecer, né, enquanto a gente vai lendo, diferentes situações climáticas atípicas, né, que não são propícias daquela época do ano ou daquele lugar específico. Por exemplo, aqui no começo do livro vai ter uma cena em que a personagem, né, na verdade o grupo de pessoas ali da história vão ver a aurora boreal no céu do sul dos Estados Unidos, que não era pra estar acontecendo ali, entendeu? Então é uma das coisas que não eram pra acontecer, que passaram a acontecer depois que as mudanças climáticas, né, se desenvolveram aí com o passar dos séculos. E daí que a gente tem a nossa protagonista Clara, que ela é uma bruxa e ela tá numa escola, E daí que a gente tem a nossa protagonista Clara, que é quem vai apresentar pra gente todo esse universo. Ela é uma bruxa e ela vai explicar pra gente que na escola, e ela vai começar a explicar pra gente que existe todo um treinamento que os bruxos participam, né? Meio que uma escola assim mesmo, um instituto, um centro de treinamento pra esses bruxos, onde eles vão estudar mais sobre a sua própria estação e como trabalhar os seus poderes, né, a sua magia para ajudar no equilíbrio do clima, né, e da Terra. O que acontece? Cada bruxo nasce fazendo parte de alguma estação do ano. Então tem os bruxos do verão, os bruxos do outono, da primavera e do inverno. Isso quer dizer que cada bruxo, cada bruxa vai ter um poder mais forte durante esse período do ano e vai ter a sua magia sendo desenvolvida para trabalhar as características dessas estações do ano, sabe? Então, cada bruxo ali nasce com um poder mais forte para determinada estação e se torna mais forte na época que essa estação está acontecendo. Com a exceção da Clara, que ela é uma atemporal, e ela é a primeira atemporal em séculos a nascer, né? Então, a última atemporal nasceu muitos séculos atrás. E o que quer dizer uma atemporal? É um bruxo, né, uma bruxa que não é de nenhuma estação específica. Na verdade, o poder dela permite que ela trabalhe em todas as estações. Então, ela vai se sentindo mais forte, né? O poder dela vai ficando mais forte em todas as estações, né? E isso acaba fazendo dela uma pessoa muito importante, né? Uma chave essencial para ajudar nessas mudanças climáticas drásticas que estão acontecendo aqui ao longo da leitura. Então, ela tem um treinamento diferente, né? Especial, assim, diferenciado para ela, e ela acaba tendo muito poder e ela ainda não sabe, não aprendeu, né, a controlar esse poder, a como trabalhar com esse poder a seu favor. Então, por ela ter esse poder mais descontrolado, coisas ruins acabaram acontecendo com pessoas que ela ama por causa do poder dela. Então isso fez com que ela detestasse a magia dela, e ela é uma pessoa que, enfim, tem esse poder, ela tem noção do bem que o poder dela pode fazer, né, a respeito das mudanças climáticas, mas ao mesmo tempo é uma coisa que ela detesta porque fez muito mal a pessoas que ela ama e ela sente muita culpa. Então ela passa boa parte do livro sentindo muita pena dela mesma, e é insuportável ver o quanto ela fica o tempo todo batendo na tecla com relação a isso. Então isso pra mim foi um dos pontos mais negativos da história, o quanto ela realmente sente pena dela própria e, enfim, né, como ela é assim, controversa em alguns momentos, porque ao mesmo tempo que ela enxerga que o poder dela é muito necessário, ela enxerga que o poder dela pode salvar pessoas, ela ainda assim tá disposta a perder todo esse poder, porque daí ela não vai machucar mais pessoas próximas a ela. Então assim, é bem controverso tudo, eu senti,
né, essa dualidade dela, assim, com relação ao poder dela. E, enfim, a gente vai acompanhar ao longo da leitura, então, todo o processo de ela aprender a lidar com esse poder, tentar controlar, aprender mais sobre do que ela é capaz, porque boa parte das pessoas que estão treinando ela também não sabem. E com o passar da leitura, então, a gente vai acompanhando isso e acompanhando também um pouco dessas mudanças climáticas que estão acontecendo, as consequências disso pro mundo. E, enfim, o livro vai focar nisso, né? Só que assim, eu senti que esse livro, ele pecou um pouco no sentido de falar muito mais, né? Dar muito mais foco, eu acho, para as questões dessa personagem, né? Os sentimentos dela ali e esse processo de autodescoberta, autoaceitação dela com relação ao seu poder, a quem ela é, do que de fato mostrar situações em que a questão da mudança climática e os bruxos trabalhando estão tendo alguma relação, sabe? Eu senti falta de ver isso realmente acontecendo com mais não sei, com mais detalhes. Existem coisas aqui que são um pouco explicadas, como por exemplo os treinamentos que ela participa. Foram poucos treinamentos que de fato a gente teve sendo narrados aqui, né? Mas ela falando sobre algum treinamento ou outro que ela teve. Eu senti mais falta, sabe? De ver realmente mais cenas dela de fato treinando. Tem também aqui um diário que ela vai receber, que é um diário da última pessoa bruxa como ela, né? A última pessoa que teve, que era uma temporal. E ela fala que ela tá lendo aquele diário, ela tá lendo pra entender mais sobre o poder dessa última temporal, entender como foi que ela lidou com o poder dela, mas a gente em nenhum momento tem nenhum acesso a nada desse diário, a gente só sabe que ela tá lendo e é isso aí, entendeu? Então eu senti falta de mais coisas. Eu acho que o livro ele poderia ter se estendido um pouco mais pra explicar melhor esse universo, pra explicar melhor toda a questão da relação dos bruxos com, sabe, o meio ambiente, no sentido de mostrar eles fazendo de fato alguma coisa. Eu senti que a autora explicou, mas ela não mostrou muita coisa do que eles podem fazer, sabe, a respeito das mudanças climáticas. Porém, eu ainda acho muito positivo o tema, eu acho muito positivo a forma como ela aborda isso para o público, né, a quem o livro se destina. Então eu acho que ele é um livro que ele tem sim seus pontos fortes, mas ele também tem coisas que poderiam ter sido melhor desenvolvidas e melhor elaboradas. De um modo geral, eu não sinto que foi uma perda de tempo, eu gostei do livro, eu gostei da experiência, mas eu esperava que ele fosse mais do que, né, foi meio loucos por livros, assim, sabe? Teve umas coisas positivas, outras negativas, porém eu esperava um pouco mais. Mas enfim, eu não vou desrecomendar você ler esse livro, inclusive você pode gostar dele bem mais do que eu, né, dependendo aí da sua visão de mundo, das suas experiências com livros, né, outros livros do gênero, mas deixo aqui a recomendação, inclusive, para um público mais jovem, porque eu acho que esse livro aqui, ele acho que vai pegar bem, né, pra galera ali dos 20 e poucos anos, sabe? Então eu deixo aqui a recomendação e, enfim, né, não foi uma perda de tempo, mas eu tava esperando muito mais. E é isso, gente, esse era o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado aí de me acompanhar neste café da tarde. Espero que eu tenha conseguido convencer você a ler algum desses livros. Comenta aqui embaixo se você já leu ou se tem vontade de ler. Comenta aqui embaixo se você já fez ou vai fazer a panqueca de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Vou agradecer aos apoiadores do Catarse por tudo, galera. Muito, muito, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais.